Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Muita paz para todos nós, muita luz. Então vamos, nesse momento, entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, entrar em sintonia com o ambiente onde nós estamos, esquecer um pouco lá fora, silenciar a nossa mente para podermos absorver tudo que vai ser passado hoje para a gente. Hoje, aqui na mesa, estamos com a nossa irmã Cíntia, que é a trabalhadora da casa, que vai fazer a prece inicial. Nosso irmão Rubem, que está sempre aqui conosco, trazendo a melhor mensagem possível, que vai ser bem assistido. E eu que vos falo, sou a Inoã. Então, antes da prece, vou dar os avisos da casa, os trabalhos, né, da casa. Então, domingo, esse domingo agora, iremos ter campanha do quilo. Na verdade, todos os domingos temos campanha do quilo. Essa campanha vai ser realizada em Santa Amaro e em Bairro Novo. Quem tiver interessado em fazer essa campanha, compareça aqui às 8 horas, que tem uma preparação com o dirigente da campanha. Quem nunca fez campanha e tem receio por qualquer motivo, então o incentivo é o seguinte: não fique com receio, venha fazer, porque a campanha tem toda a preparação antes de sair daqui e todo o amparo, tanto o material dos colegas que estão fazendo a campanha, quanto o espiritual. É um trabalho muito bonito, muito bom de fazer. Quem faz a primeira vez, tenha certeza, não deixa de fazer, nunca mais. Não é verdade? Pronto, então o chamado aí para a campanha está feito, né? Quinta-feira, agora amanhã, tem consulta. Então, quem tiver interessado em fazer a consulta, vai ter que fazer nova consulta, né, para voltar a ser orientado, né, o que deve ser feito, tratamento. Então, a consulta vai ser feita pelo telefone fixo daqui da casa. Quem não souber do telefone fixo, está escrito ali naquele quadro verde, e aqui eu estou com alguns papeizinhos, porque pode dar para alguém que queira ligar. Aí quem estiver interessado, no final, pode procurar aqui, que vai ficar aqui em cima para a gente dar o número do telefone fixo, tá certo? O horário começa às 17 horas, as ligações, o atendimento aqui, às 17 horas e vai até às 18 horas. A casa também tem o trabalho de sopa, todos os sábados. Então, você que está em casa nos assistindo, boa noite. E vocês que estão aqui presentes, quem quiser fazer doações de verduras, de ossos, é sempre bem-vindo essa doação. Para o pão também, né? Certo, bem lembrado. Então, quem tiver interesse em ajudar a casa, essa sopa é distribuída aqui para a comunidade mais carente. E também temos o trabalho com gestantes, que está voltando, e a responsável é Maria José. Se conhece alguma gestante que está necessitada, pode orientar ela, informar que procure aqui a casa e procure Maria José. A casa também está com um ciclo de estudo, oferecido especialmente para os trabalhadores da casa. Foi segunda e terça, e a próxima semana, segunda e terça novamente. Então, todos os trabalhadores estão convidados para vir para esse estudo, porque é um estudo de mais conhecimento para a gente, né? Então, o convite está feito, que possamos todos nós comparecer a esse estudo e aos trabalhos da casa. Então, vou passar a palavra à nossa irmã Cíntia para fazer a prece inicial. E, por favor, quem tiver com o celular ligado, bote no silencioso, fique em silêncio, para poder termos uma harmonia melhor. Muita paz. Assim seja. Boa noite. Que a paz
fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos a Deus e fazer a prece que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo o mal. Amém. Passa a palavra para a nossa Maria do nosso trabalho. Então, com a prece da nossa irmã, a gente vai dar início aos trabalhos com a leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem de hoje é sobre agradecer. E seres agradecidos. Paulo, Colossenses 3:15. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de administrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênção da alma, não se deve receber e gastar incessantemente, mas recorrer ao crédito da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo Paulo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e lauditórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até ao último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina, por meio de sofrimento inomináveis por mais de 30 anos consecutivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza do gesto, a luz do benefício, a generosidade da confiança e compreender espontaneamente, entendendo aos outros os tesouros da vida. Estendendo aos outros o tesouro da vida. Muita paz, muita luz para todos nós. Que sejamos gratos a tudo. Então, a palavra é sua, meu bem. Obrigado. Boa noite a todas, boa noite a todos, encarnados e desencarnados. O meu nome é Rubem Valadares, eu venho do NEAM, que é o Núcleo Espírita Aristides Monteiro, co-irmã desta casa também, aqui em Olinda, um dos centros de luz, dos vários centros de luz que nós temos aí espalhado pelo Brasil e pelo mundo, principalmente pelo Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho. Quando sairmos dessa vida onde prevalece o materialismo, o Brasil chegará nesse mérito. Já está tudo traçado, é uma questão apenas de tempo. Agradeço a casa pelo convite,
mais uma vez de estar aqui para falar em nome do Mestre Jesus, nós que também estamos em tratamento. Eu costumo sempre dizer isso. Não se assustem quando um palestrante fala que está em tratamento. Talvez na minha trajetória, no meu planejamento para estar nesta encarnação, eu tive que estar aqui para falar sobre Jesus. Mas o tratamento ele é muito amplo. Tanto faz estar assistindo a palestra, quanto a um passe, quanto estar fazendo a palestra, ou quanto fazer uma campanha do quilo, que é o tratamento mais desobsessivo que nós temos. O tratamento também através da caridade. Como falou aqui a nossa irmã, a casa tem vários trabalhos. A sopa, que vem trazer aí, matar a fome material dos irmãos carentes. E nesses 78 anos da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, a gente tem esse tema maravilhoso. E se fosse Jesus? E se fosse Jesus? Como isso é impactante. Algumas vezes, quando a gente está comentando, conversando, a gente fala assim, sabe qual é o modelo que você deve ter em sua mente? Jesus Cristo. E se fosse Jesus, ele faria o quê? Bem, a gente tem que deixar as proporções bem separadas, né? Quem somos nós em termos evolutivos para comparar ao Mestre? O Mestre, Jesus, é o exemplo de pureza, de perfeição que nós temos no planeta Terra. Jesus, ele é responsável pelo planeta Terra e por todo esse universo que nós temos. Sabemos, pela pluralidade dos mundos, que cada orbe vai ter, cada universo vai ter o seu governante. E esse nosso é o Mestre Jesus. Ele amou tanto, ele ama tanto, que ele se fez carne, ele se fez presente. Ele veio para uma encarnação para que a gente pudesse ter, com a sua presença, com o seu exemplo, o reforço daquilo que, desde Moisés, vinha sido trazido paulatinamente. Jesus é o meio termo desta tríade, primeiro com Moisés, depois com Jesus e agora com a doutrina maravilhosa do Cristo. Se fosse Jesus, ou se seguíssemos Jesus, o mundo seria diferente. Eu estava vendo agora que no jornal deu a seguinte notícia: Israel e Hamas irão fazer um cessar-fogo. Se a gente aplicasse os ensinos de Jesus, não haveria guerras. Não haveria guerras. Neste momento, a gente tem esta de Israel com o Hamas, e a gente tem tantas outras guerras, guerras diárias, guerras dos nossos irmãos que estão precisando de uma palavra, de um afeto. Fazer a caridade, queridos irmãos, não é apenas dar o óbolo, o dinheiro, mas a caridade, ela é tarefa cotidiana, com um olhar, com um sorriso, com um amparo. Mas a nossa atmosfera, ela é tão voltada para o individualismo. Quando eu digo nós, eu estou falando a maioria dos seres encarnados aqui e dos desencarnados também, porque nesta sala também estão muitos desencarnados fazendo o seu processo. O individualismo é muito mais forte. O altruísmo, em relação ao individualismo, ainda é menor. Claro que com o processo de evolução que nós vamos tendo, o progresso ele vai acontecendo tanto de forma tecnológica, mas também de forma moral. A gente sabe que muito mais de forma tecnológica, mas de forma moral. Mas a gente está progredindo moralmente. E cada vez que nós progredimos, o individualismo diminui. E vai chegar um ponto que o egoísmo vai ser superado pelo altruísmo. Estamos à porta agora aí
da entrada da regeneração, onde vai se predominar o bem em relação àquilo que a gente chama de mal. Mal é a ausência de bem. E quando a gente faz a leitura das passagens do Mestre Jesus, ele diz assim: não julgueis para não ser julgados, porque da mesma forma que julgueis, serás julgados. Quem somos nós para dimensionar o nosso irmão, se nós estamos em processos evolutivos? Outrora, aquilo que nós falamos ou comentamos em relação ao nosso irmão, nós os fizemos também. A doutrina, ela traz essa visão mais ampla, uma visão mais múltipla, uma visão mais universal. Quando a gente percebe as N existências, faz-se sentido na própria existência. Einstein, que é o famoso físico, ele, mesmo com toda a matemática, com todos os cálculos, ele tentava entender o universo de forma material, como um cientista. Mas Einstein chegou à conclusão que Deus não joga dados. A frase de Albert Einstein: Deus não joga dados. E hoje eu estava lendo sobre a justiça das aflições no Evangelho segundo o Espiritismo, que se a gente tem uma visão ampliada de todo o processo, a gente vai ver que existe sim uma justiça. Não faria sentido se nós pregoamos que Deus é amor, justiça, caridade. Como é que poderia haver, enfim, tantas diferenças, tantas situações opostas? Mas, quando a gente aprofunda o nosso conhecimento, a gente vai ver que, preso num sentido didático só da palavra, mas atrelada à lei de causa e efeito, estamos todos nós. Nós vivenciamos uma consequência de toda essa trajetória e, pelo amor infinito de Deus, bem atenuado, mas muito bem atenuado. Então, numa linguagem mais simples assim, se você deve 10 mil, faz um acordo, paga 1.000. O acordo que a gente faz é muito mais atenuado do que aquilo que a gente realmente, se fosse ao pezinho da letra. E sabe por que é atenuado? Porque Deus nos ama. Ele não nos cobra. Agora, tem uma situação que todos passam: a responsabilidade. Todos são responsabilizados. O perdão é uma ferramenta importante. Isto é o primeiro passo. Deus perdoa incessantemente, é só a gente pedir. Mas a responsabilidade está atrelada. Tem um autor que diz assim, uma palestra mais antiga, que não tem mais nem cheque, né? Ele diz assim: quebrou o vaso, pede desculpa para o dono, mas passa o cheque. Tem que pagar o vaso. O dono vai te perdoar, mas você tem que passar o cheque. Portanto, nós estamos atrelados a uma lei de causa e efeito. Esta lei nos traz essas responsabilidades. E a palavra responsabilidade vem de responder com habilidade. Nós vamos ter que responder com habilidade aquilo que nós fizemos. Contra quem? Ao nosso próximo. Quando a humanidade vai evoluindo e chega naquele momento de Moisés, é bem interessante a história de Moisés, porque Moisés teve que implantar uma ideia monoteísta. A palavra monoteísta quer dizer crença em um único Deus. Aí está Moisés rodeado de todos os povos politeístas. Ele tem que implantar uma nova concepção, sair da zona do conforto, que você está ali acostumado com aquele tipo de pensamento, mudar todo. Isso é uma verdadeira revolução, porque você muda. O que Jesus fez também foi uma revolução. Você vai mudar todo tipo de conceito, até então vigente. E Moisés vai trazer essa boa nova, mas foi uma luta muito forte. Daí a gente entender especificamente para a época, porque Moisés tinha uma visão mais dura, mais
punitiva, entre aspas. Aquele momento era necessário uma intervenção. Passados os séculos, nós temos um processo que chega a Jesus. Já é uma forma diferente. Jesus está sentado numa tarde, escrevendo na calçada, ali na areia, e aí de repente aquele barulho. Imagina a cena. Eu fico tentando imaginar e vem na minha mente de forma que o meu imaginário traz. Mas fiquem pensando, aquele barulho, e Jesus está escutando aquela cena, uma mulher correndo, um monte de homem querendo matar. E o contraditório de tudo é que lá na frente eles vão dizer: Moisés não ensinou que devemos apedrejar, mas Moisés também ensinou que não se deveria matar. E Jesus vê a cena e vão fazer ali uma pergunta para colocar Jesus em maus lençóis, né? Se Jesus fala uma coisa, ele vai ser acusado, se falar outra. Mas só que Jesus é Jesus. Aí Jesus vai falar a célebre passagem: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aquela turba de homens, se achando juízes, eles recebem aquele magnetismo tão potente do mestre, que aquilo ali vem na consciência e eles soltam pedra e vão embora. Quando não tem mais ninguém, Jesus pergunta: cadê os teus acusadores? Eles foram embora. Isto é amor. Isto não é preconceito. Se Jesus voltasse em forma material, porque ele já existe aqui entre nós, onde é que ele estaria neste momento? A gente tem uma vontade, uma necessidade de agrupamento, sabe? A gente acha que o nosso grupo é o que é o melhor. Jesus estaria procurando os que mais precisavam. Não precisam de médicos os sãos. Ele estaria entre os, digamos assim, pecadores. E, como os fariseus de outrora, muitos de nós, que eu quando digo nós, não somos nós deste grupo, mas da humanidade, se estivessem aqui, depois de mais de 2000 anos da passagem do Mestre, iam apontar o dedo e iam dizer: olha, ele anda com pessoas de má vida, ele anda com cobradores de impostos, mas, para aquela época, mas fazendo a comparação, esses é que precisam muito mais. E nós, quando eu digo nós, volto a dizer a maioria, olha para o seu próprio umbigo, e eu escutei essa frase, o processo de umbigologia. Achei até interessante. Uma pessoa falou assim: isso é umbigologia, Rubem. As pessoas olham para o seu próprio umbigo. Olhando pelo processo de evolução, isto está tudo planejado. Não está nada fora do contexto. É preciso mérito para que a gente possa, pela autorreflexão e as análises, as nossas escolhas, elas são baseadas no princípio do livre-arbítrio. É uma aprendizagem, pedagogicamente, é um processo. Então, as nossas escolhas, elas são presas ao livre-arbítrio, e este livre-arbítrio, a gente escolhe, mas a gente também está preso à lei da responsabilidade. Esta lei da responsabilidade, a conta chega, como o povo fala assim, a conta chega, ela chega. E nós vamos ter que responder por ela. Se existe Deus, e como existe Deus, ele é amor incondicional. E a gente vai pedir, sabe? A gente vai solicitar uma nova oportunidade. Crente
que vamos conseguir apaziguar todas aquelas situações. Imagina a capacidade administrativa do Criador. Colocar todos esses seres em situações de reencontros. Para que esses seres sejam próximos, convivam, convivam, e a partir desse novo convívio, a situação e o sentimento de amor entre naqueles que outrora eram desavenças. O Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: se soubesse a capacidade que Deus tem de colocar todos juntos, se visse que todos nós estamos interligados, ficaria abismado. Claro que a gente ia ficar abismado, a nossa capacidade cognitiva é muito limitada, perto do Criador, que está toda hora fazendo, trabalhando, criando, redistribuindo. Eu falei aqui no início de uma guerra, essa de Israel e da Palestina, mas essa de agora, ela é apenas o reflexo de outras que já vêm desde a época do Cristo. O Cristo olhou assim para o templo de Jerusalém e disse: eu derrubo se quisesse esse templo se derrubaria em 3 dias. Aí os sacerdotes acharam aquilo uma blasfêmia, eles já estavam muito enciumados, né? Porque é como se fossem seguidores. Hoje, para fazer uma analogia, eu conheci uma pessoa que quase entrou em depressão, que perdeu 300 seguidores. Olhou lá na rede social, tinha menos 300. Ficou desesperada, porque tinha perdido 300. Aí foi procurar se tinha postado coisa que não era interessante. Veja o nível de necessidade em relação a esses eventos. Então, pegando aqueles sacerdotes, imagina, tem passagens do Evangelho que diz que tinham isso para aquela época. E não se fazia convocação com o Instagram, não. Tinha passagens e palestras que Jesus reunia 5.000 pessoas. A gente está falando da Judéia, daquela época. Imagina sem os meios de comunicação que nós temos hoje. E ele, quando ia fazer essas palestras, reunia essas multidões. Aí o ego dos sacerdotes ficavam bastante atingidos, né? Porque aqueles doutores da lei, quem era aquele homem? Um preconceito, né? Um filho de carpinteiro, enfim. Então, esse tipo de situação que acusaram Jesus, e aí, 37 anos depois, a Judéia vai fazer uma revolta contra Roma. A Judéia era dominada por Roma. A figura de Pilatos é bem emblemática, porque a gente lembra da paixão de Cristo. Eu não tenho responsabilidade pelo sangue desse homem. Isso é um egoísmo. Ele teria a autoridade material de... Mas a Judéia faz uma revolta contra Roma, e Roma, ela era, naquela época, eles gostavam de dar o exemplo, sabe? Para que nunca mais aquele povo se revoltasse. E os judeus foram expulsos do seu país no ano 70 depois de Cristo. Eles estavam ali revoltados e perderam o seu espaço geográfico. Os romanos expulsados. Bem, depois da Segunda Guerra Mundial, um pouco de história, a história ajuda a entender as coisas, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, pega o lapso de tempo. 70 é século I. 1948 é século XX. Ou seja, 19 séculos depois, os judeus voltam para onde eles tinham sido expulsos no século I. Só que tem um detalhe. Neste espaço de tempo, o território foi ocupado. Natural, né? E desde o século VII, os árabes, muçulmanos, palestinos habitavam lá. 13 séculos depois,
vem uma resolução da ONU e diz, volta. E quem está lá já? Problema de quem está lá. A gente vai pegar vocês, colocar numa região chamada Faixa de Gaza, e os judeus ocupam novamente o que era deles de direito lá atrás. Então, meus amigos, é essa falta de entendimento, de olhar o outro como inimigo, de guerrear. Aí vem a guerra que é a vingança da vingança. Aí pega concepções religiosas ou fanáticas, que não é a maioria dos islâmicos. Maomé, ele não trouxe na sua predominância a questão da guerra santa, mas você vai ter ali 10% de que entendiam que deveria matar, fazer guerra, porque vai para o paraíso, é uma concepção. E esses grupos mais radicais vêm em conflito, eterna guerra, um ataca o outro, que revida, lei do talião, olho por olho, dente por dente. Ah, mas tem que fazer isso. É porque a gente ainda está preso a esse tipo de concepção. A gente ainda está preso. Se o amor fosse realmente como o que Jesus ensinou, haveria as divisões, haveria a troca. Quem tinha mais dava para quem tinha menos. Não tinha necessidade de ter terras, de aumentar as suas terras, de atacar o irmão. A distribuição de renda, por exemplo. Quer um país mais desigual em distribuição de renda do que o Brasil? É uma questão de, muitas vezes, caridade. Nessa mesma passagem que eu estava lendo hoje de manhã, diz assim, ó ricos, se desses uma parte do teu. Mas a gente está tão egoísta, a gente está tão preso a ter mais, é uma necessidade de ter mais, é uma necessidade de aparecer mais, de querer mostrar para o outro que é melhor do que o outro. Até quando Jesus vai estar clamando? Ele vai estar sempre, tá? Isso aí ele é amor incondicional, ele tem uma paciência ad eterno, ele vai estar de braços abertos. Parece aquela música, braços abertos sobre a Guanabara, né, que o Rio de Janeiro antigamente se chamava Guanabara. Ele está esperando pacientemente. A gente vai falhar, a gente vai errar, e Jesus está esperando a gente para a nossa evolução. O egoísmo, ele é muito forte ainda em nossos lares, em nossos vizinhos, por causa do momento que está o planeta Terra. O planeta Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Eu costumo falar sempre isso, parece uma ladainha. Estamos em provas e expiações, terminando a provas e expiações, entrando na regeneração. Estamos caminhando, estamos lentamente saindo dessas estruturas. Mas a gente vê toda hora, quando você liga a danada da televisão, é notícia. Isso antes também tinha, mas agora é muito mais fácil. Se tem uma filmagem, você joga na rede social e isso se espalha de uma forma multiplicada. Não é que a humanidade de hoje é mais violenta do que... Não, é porque a gente não tinha a facilidade de informações. Por exemplo, a gente está aqui conversando, está sendo filmado pelas redes sociais. Quem não pôde estar aqui por algum motivo está vendo, pode estar no Japão, pode estar na Coreia, pode estar na Europa, pode estar no Egito. Está vendo a palestra através dessa tecnologia, da evolução tecnológica. Algo positivo. O progresso, ele é em todos os aspectos. A gente tem uma lei do progresso. A gente vai evoluindo, tanto intelectualmente, quanto moralmente. Essas duas premissas são essenciais para a nossa evolução. A gente precisa, além da evolução moral, isto não sou eu que eu estou dizendo, eu só estou replicando o que disse Kardec. Kardec diz, amai-vos uns aos outros e instruí-vos. É necessário.
É necessário que a gente aprenda, que a gente estude, que a gente leia. Isto é evolução intelectual e evolução moral. Como é que se dá a evolução moral? O exemplo é Jesus. Temos um exemplo muito nítido. Agora, muitas vezes presos pelo nosso egoísmo, um exemplo, perdoai 70 vezes 7 vezes. Isso aí é forma simbólica, porque isso é um número finito. Mas perdoar. Amar os vossos inimigos. Isso foi dito há 2000 anos atrás. Hoje é tão difícil de você imaginar. Amar o seu inimigo. Amar o seu inimigo. Orar por aqueles que te perseguem. Querer o bem daqueles que te caluniam. Este é o exemplo que Jesus dá. Só que a nossa evolução ainda não permite, sabe? A gente ainda resiste. A gente ainda está muito preso a uma história. A gente tem uma história de reencarnações. Esta é a melhor nossa. Meu Deus do céu, essa é a melhor. Imagina. Se esta é a melhor. Imagina antes. O que a gente fez com o próximo. Eu estava dizendo de Moisés. Aí Moisés criou um código moral, que ao mesmo tempo era um código jurídico. Era um ordenamento jurídico. Era um ordenamento jurídico, era um ordenamento moral. Eles se entrelaçam. O famoso 10 mandamentos. Os 10 mandamentos de Moisés. Aí vem Jesus e diz assim, não são 10, são 2. Mas na verdade são 10. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Este segundo exemplo, amar ao próximo. Se eu amo ao próximo, os outros mandamentos de Moisés estão interligados nele. Eu vou fazer falso testemunho ao irmão, eu vou caluniar, eu vou mentir, eu vou prejudicar. Não, eu vou amar o meu irmão. Eu não vou fazer mal a ele. Então, quando Jesus diz assim, amar o seu irmão, ele está sintetizando o que Moisés já tinha dito. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Quantas vezes estamos amando o nosso irmão? Isso é um exercício, isso não é uma condenação. Como somos cristãos e estamos numa casa espírita, são indagações que a gente tem que fazer. Quantas vezes estamos procurando aquele que mais precisa? Ah, mas não aguento não, aquilo ali é complicado demais. Eu quero a distância. Tudo bem, tem certas situações que não dá para estar próximo mesmo. Mas estás orando por ele ou por ela? Esta é a nossa missão como seguidores do Cristo. Se fosse o Cristo, ou se fosse Jesus, ele fazia o quê? Ele faria isso, ele faz isso por nós. Ele pede todo momento por nós ao Pai. A todo momento ele está pedindo por nós. Na cruz pediu, ainda orou, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Em cima da cruz, que a morte por crucificação era uma morte horrível. Tinha gente que passava dias agonizando. E não era invenção romana, não. Foi do povo hoje, que hoje é o Iraque, os mesopotâmicos, os assírios. A crucificação é a invenção dos assírios e os romanos aplicaram aquilo ali. E outros flagelos, até recentemente. Pega a história do Brasil recentemente. Os heróis da história do Brasil, do século XIX. Aqui em Pernambuco, passa ali, no Forte das 5 Pontas. Teve um cidadão religioso que foi fuzilado lá, Frei Caneco. Alguém é de Paulista aqui, da cidade de Paulista? Tem um feriado em Paulista interessante, que o povo chama de feriado da cabeça do padre. Já ouviu falar? Que é em fevereiro. Feriado da cabeça do padre. Só que
esse padre foi um líder da Revolução de Pernambuco. Pernambuco, por 3 meses, foi um país. Por isso que, até hoje, alguns falam assim, Pernambuco, meu país. Pernambuco se revoltou contra Portugal e se separou. 3 meses depois, os portugueses retomaram Pernambuco. E tinha no ordenamento jurídico todo o crime de lesa majestade, era um termo usado, ele era passível de morte. E esse padre, ele, quando viu que a revolução estava próximo de perder, ele se matou. Ele se suicidou. Pois os portugueses, quando recapturaram Pernambuco, capturaram os líderes, aí tinha que julgar, matar, esquartejar, colocar nas ruas para todo mundo ver. Isso recentemente, eu estou falando de 1800, eu não estou falando de muito tempo atrás. Pois procuraram esse líder, onde ele estava enterrado, descobriram, desenterraram o corpo do padre, para esquartejar o corpo do padre, para colocar nas ruas do Recife. Ali aquela rua, que a turma diz assim, a Rua do Vulco. Você entra ali, pronto. O Recife era aquela área de lá. Aí eles cortavam as partes dos corpos, deixavam expostos, para que as pessoas, quando passassem, tivessem medo. Dissessem assim, nunca mais eu quero fazer uma revolução contra o rei, porque senão eu vou ficar assim. E aí, passou-se o tempo, descobriram o crânio desse padre em Paulista. Aí Paulista fez um feriado da cidade para homenagear esse líder da história brasileira. Mas isso no século XIX. Então a gente matava, esquartejava. E um país cristão. O ordenamento jurídico previa a pena de morte. Hoje, você pega a Constituição de 1988, ela é chamada de Constituição Cidadã. Aí diz, proíbe, isso na lei, né? A gente sabe que a sociedade é violenta. Mas é proibido punições cruéis. Proibição de penas cruéis. Proibição de pena de morte. O Brasil tem uma exceção, não sei se vocês sabem, que é, em caso de guerra, o militar chama deserdar, que é trair a pátria, ir para o lado inimigo. Se ele for capturado, é a única exceção que a Constituição prevê pena de morte, pena por fuzilamento, se o Brasil entrar em guerra. Nós já não temos, no ordenamento jurídico, dizer assim, você vai ser morto porque você fez um crime. Entenda a lei da evolução, a gente evolui. A gente sabe que tem muita gente que ainda defende, né, essa questão de matar o irmão, a gente fica se sentindo revoltado por questões de violência. Então a gente vê muitos de nós, da sociedade, querer uma forma até violenta. Tem até uns que dizem, bandido bom é bandido morto. Bem, como somos cristãos, a gente tem que entender uma outra variável. Não é fácil, ninguém aqui está... A gente está em processo de aprendizagem, a gente está em processo de seguir as nossas existências, recebendo esses feedbacks importantes do mestre. Não é fácil, realmente, a gente ter essas situações. Mas, chegou-se nessa história nossa recente, um país que até há pouco tempo tinha esse tipo de comportamento. O nosso país, um país cristão, católico, até então 100% católico. Ou seja, se você for pegar a Revolução de 1824, aqui Frei Caneca veio depois de ser fuzilado, a gente está no século XIX, já fazia 19 séculos que as pessoas já escutavam falar sobre Jesus, mesmo de forma ainda sem receber, como nós agora, um pouquinho mais de aprendizado, a gente vai recebendo as informações. Agora nós temos a terceira revelação. A terceira revelação. Jesus, no Evangelho de João, diz assim, ainda não estáis preparados para receber todas as informações, mas virá o tempo certo. E agora a gente está recebendo mais informações. O Evangelho diz assim, quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais se sabe, mais é cobrado.
Então, cada um de nós temos uma responsabilidade, porque estamos aqui na casa espírita e já sabemos um pouquinho mais das nossas responsabilidades. Fora da caridade não há salvação. Esse é o lema, é um princípio. Toda a ciência tem os seus princípios, vamos dizer assim. Aqui é religião, fé, enfim, fé raciocinada. O nosso princípio é: fora da caridade não há salvação. O que é se salvar? O termo se salvar é uma ideia eterna. Não é o paraíso eterno, morreu, as pessoas dizem assim, descansa em paz. Não vai descansar em paz não, porque lá vai continuar a trabalhar, vai continuar a fazer seus afazeres. Não vê esse negócio, descansa em paz, não é um hábito que nós temos, porque a gente ainda leva a ideia de uma única vida. Mas vai trabalhar, vai fazer. Então, fora da caridade não há salvação. A nossa salvação é uma trajetória, é uma trilha que vem de encarnação em encarnação, de melhora a melhora, até atingir a perfeição. Tem no Evangelho um capítulo que diz assim, sede perfeitos. Aí ele vai dando os passos para nós sermos perfeitos. Nós temos o exemplo de Jesus, ele é o exemplo nosso. Sedes perfeitos. Nós seremos perfeitos, todos nós. Nós chegaremos, por incrível que pareça, nós chegaremos à perfeição total. E o que eu acho mais fascinante nessa história é que isso depende de nossa responsabilidade. Não vai vir nada pronto para você de mão beijada, não. É a sua luta cotidiana, é a sua luta diária. A nossa evolução está atrelada a esse princípio. Fora da caridade não há salvação. Fixe bem esta frase. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. A caridade não é um ato isolado. Ele é um ato coletivo. Por exemplo, eu posso estar sozinho, fazer a caridade. Como eu faço a caridade estando sozinho? E ao mesmo tempo eu estou com a pessoa que eu estou pedindo por ela, eu estou orando por ela. Eu estou fazendo uma caridade. É tão simples, é tão rápido, é tão bom. Você se concentrou, mentalizou, pediu, orou, fez caridade. Fez caridade. Conversou, deu uma atenção. Muitas vezes os conflitos, eles são diminuídos por apenas você escutar. Quantas vezes eu já vi no trabalho, parecia que ia começar uma guerra. Aí eu faço assim, na minha sala eu boto o ar-condicionado mais frio que tem. Aí quando as pessoas estão com a cabeça muito quente, eu boto lá e digo, peraí, aguarda aí que eu vou falar com você, viu? E a pessoa está lá. Eu vou resolver uma coisinha lá. Só que está em 16 o ar-condicionado, aí está esfriando, sabe? O ar-condicionado ajuda a esfriar. Aí eu dou uns 5 minutos, eu digo, já está bem geladinha a sala, talvez aquele calor já diminui, já faço a minha oração, peço ajuda da equipe espiritual e sento e vou conversar. Diga o que aconteceu. O ato da pessoa falar já desarma. Nem todas as vezes é só isso que funciona, né? Mas na maioria das vezes ajuda muito. Já é uma caridade, você escutou. Você deu atenção. A sociedade ela é tão individualista ainda que a gente não dá atenção. A gente está tão preso. Antigamente se dava, tinha escravidão. Hoje a escravidão se dá por outras formas. É uma rede social, essa personalidade que ficou quase deprimida porque perdeu 300. Tem um colega que diz assim, Rubem, a escravidão hoje é diferente, dá um cartão de crédito. Porque a pessoa compra, fica preso, às vezes quer
se libertar de certas situações e não pode porque tem que pagar a prestação. Aí eu disse, olha, se tivesse um santo católico, ia ser o São Boleto. O São Boleto é um santo que vai chegar, calma, meu filho, não vá chutar o pau da barraca, eu estou aqui do seu lado. Ou então, como dizem os treinadores, né, os coaches, dizem assim, seja feito o boleto, todos vencem. Então, dar-se um cartão de crédito, você fica preso e muitas vezes. Mas o ato de escutar, o ato de fazer uma prece, o ato da sopa, que coisa maravilhosa. Isso é Cristo puro. O ato de uma campanha do quilo. Esta é a melhor desobsessão, a campanha do quilo. A campanha do quilo é fantástica, porque você ao orgulhoso fazer uma campanha, o pedir já é para ele algo difícil. E lidar com as situações, ter a paciência, a resignação, orar. Algumas vezes acontece de ser irmãos ainda que não entendem, aí ficam chateados e o trabalhador ele está resignado. Elias Sobreira conta que Recife ele conta no livro sobre a campanha do quilo, a cidade mais obsediada do Brasil. E a campanha do quilo, além de fazer a desobsessão das próprias pessoas, faz ao redor dela. A campanha do quilo fez com que Recife perdesse este título. Historicamente, a gente tem aí muitas guerras. Aqui só das maiores foram 3, 17, 24 e 48. Das maiores, fora outras menores. Recife e Olinda, já ouviu falar da Guerra dos Mascates? Se fez uma guerra para decidir quem é a capital de Pernambuco. Matou o irmão porque Olinda era a capital e Recife queria ser. Começou uma guerra para decidir quem era a capital de Pernambuco. Já teve muita guerra aqui. E Elias vai contar que a campanha do quilo fez com que a nossa psicosfera fosse transformada. Isso é um trabalho muito interessante, um trabalho de obsessão. Vai convencer o irmão que está ali, preso a situações anteriores, vai ser convencido, ele vai ser levado a estudar, está aqui. Vamos lá numa palestra, vamos escutar sobre Jesus, vamos escutar sobre o amor, vamos escutar sobre o perdão. Perdoe, porque é através do esclarecimento, da conversa, do diálogo. Perdoe o irmão. Todo um trabalho, mas a decisão sempre final é nossa. À medida que este ego vai diminuindo, a gente vai ampliando, se aproximando efetivamente do que o Cristo ensinou. Amor, compreensão, indulgência, perdão. A gente vai chegar neste ponto. Isto é incomensurável. Outros estão em processos também anteriores, mais à frente. É uma administração global que Deus faz. Tem planeta que já está em regeneração, tem planeta que já está em mundo feliz, tem planeta que está, como a gente chama, primitivo, tem planeta que está sendo criado agora, tem planeta que está na época do dinossauro. Então, aí tem uma pleiade. Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai, muitas moradas. E cada um ao seu processo de evolução, de aprendizagem, de conclusões. É muito importante cada segundo que a gente tem nesta vida, a cada pessoa que a gente cruza, a cada membro do nosso trabalho, aos nossos familiares. E os melhores são aqueles que dão mais trabalho para a nossa evolução. Procurai a reconciliação antes da oferta. Isto, quando você pega o pé da letra, você vai lá, na época dos judeus,
E não se pedia a reforma moral. Era um ato mecânico. Você fazia um procedimento junto aos sacerdotes, fazia um pagamento, queimava um incenso, e ali era, para aquele momento, para aquele povo, estava quitado o seu débito, o seu pecado. Então, o que é que Jesus vai trazer? Procura se reconciliar com o teu próximo antes de dar a oferta. Ele está pegando da cultura da época, que era assim, e quer dizer, pouco importa essa oferta. O que mais preza é você procurar se reconciliar com quem? Com o teu irmão. Sempre a temática é voltada para o próximo. Sempre é o próximo. Sempre é o nosso irmão. Todos nós somos irmãos. Porque não sairás de lá até que pagues o último ceitil. Ou seja, enquanto não houver o perdão, vai ficar esse processo. Essa roda, como alguns chamam, rodas de reencarnações. Vai vir. O tempo é limitado. Deus tem paciência. Vai vir. Um dia se concilia. Um dia se concilia. Vai vir, aí vai acontecer algumas situações, vai voltar. Sempre a gente vai voltar com as pessoas certas para reconciliar. Estamos aqui não por acaso, não há acaso. A gente tem uma capacidade cognitiva que evolui, mas é muito limitada perto da grandiosidade da administração divina. A gente ainda não consegue entender certos processos, porque a gente é muito ligado aos nossos sentidos. A gente tem que ver, tem que crer, tem que olhar, tem que pegar. Mas a gente sabe que a doutrina explica essas variáveis. O que a gente faz com o irmão reverbera em o nosso futuro, em nossas próximas reencarnações. A gente precisa seguir firmemente o que o nosso modelo traz. É uma receita simples. Às vezes você compra um eletrodoméstico, aí você vai ler as letras, depois que a gente fica dos 40, as letras ficam menor do que... Aí pega aquele papel manual, as letrinhas pequenas, complicadas, tu tem que ler 4, 5, 6 vezes, aí chega para uma pessoa mais nova assim, tu sabe como é que mexe isso? Os meninos já sabem, já são nativos digital. Não precisa ler não, é assim, ó, todo mundo já mexe, a gente já aprende, né? Então são os manuais que são mais difíceis. O manual de Jesus é muito simples. Está muito explicadinho, pedagogicamente, sem muito rebuscamento, é fácil de entender, agora é difícil de aplicar. É difícil de aplicar. Reconhece-se o espírita, ou a gente pode dizer o cristão, isso é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto muito dessa passagem. Reconhece-se o cristão, o espírita, pelos seus esforços. Esforços. Isso quer dizer assim, ó, a gente está num plano de provas e expiações. A gente está em evolução. A gente não está Jesus. Aí tem outra passagem que diz assim, vigiai 24 horas por dia. Já percebeu que às vezes a gente está em vigilante aí? É porque é muita encarnação, é muita informação de um determinado comportamento e a gente está querendo sair dele. Então, assim, está muito preso ainda. Mas a vigilância, a oração, são ferramentas para que a gente possa atingir o mínimo necessário desses ensinos. Nós estamos a cada encarnação melhores. A gente vai adquirindo novas concepções, abandonando velhos hábitos. É uma persistência e uma insistência. E uma disciplina. Temos que ser disciplinados. Temos que estar atentos. Temos que estar vigilantes. Porque se assim não for, a gente rapidamente sai do contexto e entra em uma variável que nos traz sofrimento, nos traz angústia, nos traz tristeza. E Jesus é só alegria. Jesus é só felicidade. Jesus é amor incondicional.
Ele não tem condicionamento. A gente vai chegar assim, a gente vai chegar a esse ponto. A gente vai chegar a um ponto que a gente não vai ter condicionamento. Daqui que chegue, a gente vai trabalhando, vai recebendo esses feedbacks. Eu gosto de fazer sempre essa pergunta. Falho muitas vezes. Às vezes falta persistência. Vem no meu cérebro e eu não consigo aplicar. E se fosse Jesus? O que é que ele faria? A gente tem que pensar assim. Eu achei muito pertinente o tema, justamente porque é esse modelo nosso. A gente tem que seguir os ensinos do mestre, ter a persistência necessária, a paciência necessária, porque ele está nos amando sempre. Está do lado da gente sempre. A espiritualidade explica que é só pedir. Veja que ajuda maravilhosa, é só pedir. Pensa, pede, está aqui do teu lado ajudando, te orientando. Agora, ele vai dar intuição. Você vai ter que arregaçar as mangas e fazer. Não vai dar no seu braço assim, vai fácil. Não vai dizer, olha, o melhor caminho é esse. A pergunta 459 diz o quê? Do Livro dos Espíritos. Como é que nós somos influenciados? Geralmente são eles que te comandam. Então, se a gente está na frequência, na oração, pensando em Jesus, quem é que vai estar do nosso lado, nos intuindo? Os espíritos que querem fazer o bem, querem que a gente evolua. Para finalizar, lembrem, já percebeu quando a gente quer vir para o trabalho, dá uma dor de cabeça, dá um sono danado, acontece uma coisa, é porque também não querem que a gente faça essa melhora. Aí outra vez, disciplina, persistência, toma um remedinho, tira o chuveiro elétrico, pega um balde de água gelada, bota no rosto, acorda e vem. Que aí a gente vai aprendendo e recebendo. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência de vocês. Foi muito bom estar aqui nesse momento festivo. Parabéns à casa, que faz esse trabalho maravilhoso e reconhecido aqui na nossa cidade. E que Deus nos abençoe hoje e por todo o sempre. Coisa boa, a casa que agradece a você. Então, todos nós estamos muito gratos por tudo que foi passado para a gente hoje, né? Por todo esse ensinamento, né, minha gente? Foi muito bom o que foi passado para nós. E é nessa sintonia, né, nesse mesmo clima de agradecimento, de paz no coração, de conhecimento, né? Foi muita coisa boa passada para a gente nessa noite, né? E que possamos fazer nossas reflexões ao deitarmos. E se fosse Jesus? Então, vamos fazer feito o homem do bem, né? O homem de bem. O que é que eu fiz hoje? O que é que eu posso melhorar amanhã? É assim que a gente evolui. É nos conhecendo, fazendo as nossas indagações, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes. E com certeza, nessa noite, saímos daqui fortalecidos com todos esses ensinamentos que nos foi passado. Então, que tenhamos um bom retorno aos nossos lares, com a paz de Jesus em nossos corações. Boa noite e muita paz para todos.